Bem, pessoal, prosseguindo aí nessa introdução ao estudo da posse. A posse, como figura autônoma, independente do direito real de propriedade, é conhecida na doutrina como ius possessionis. Eu estou falando de maneira muito pausadamente, porque vocês verão que esse termo ius possessionis será muito utilizado por nós nas próximas aulas. O ius possessionis corresponde à posse como figura jurídica autônoma, independente da existência de um direito real. Então, vamos imaginar. Eu fui à biblioteca da universidade, quando era possível ir até lá, e obtive ali em comodato um Código Civil comentado do Teotônio Negrão. Obtive o comodato por 5 dias. Eu vou usar esse livro para me preparar para uma das provas de Direito Civil. Muito bem. Eu retiro o livro da biblioteca e o levo para a sala de aula. Imaginando que eu seja um aluno, eu deixo lá em cima da minha carteira. Ao retirar o livro da biblioteca e levá-lo para a sala de aula, todos os demais alunos da sala certamente olharão para mim e firmarão a seguinte conclusão: o Fábio exerce posse sobre o livro. O livro está com ele. Independentemente de eu ser dono ou não desse livro, e no caso, concretamente, eu não sou dono, eu tenho proteção do ordenamento jurídico. Porque eu exerço sobre esse código o chamado ius possessionis. 2 S's, 2 S's. Possessionis. O ius possessionis me garante proteção jurídica contra qualquer outra pessoa da coletividade que venha a importunar o exercício do poder que eu obtive legitimamente sobre a coisa a partir do comodato firmado com a universidade. Se eu não tivesse reconhecida a posse como um interesse juridicamente protegido, e de repente um colega de sala soubesse que eu realmente não era dono da coisa, ele poderia eventualmente subtraí-la de mim sem que eu pudesse tomar qualquer atitude. Se a posse dependesse da existência efetiva da propriedade, se eu não conseguisse demonstrar a propriedade, eu não teria como invocar proteção contra uma lesão à minha posse. Percebem? Por isso é que a posse tem que ser protegida como um interesse autônomo, dissociado da propriedade. Eu não preciso provar que sou dono para ver protegida a minha posse. Basta eu provar que sou possuidor para ter proteção contra o restante da coletividade, erga omnes. Isso é muito importante.
do ponto de vista tanto teórico como prático. Ao lado desse ius possessionis, desse direito à proteção da posse como figura autônoma, independente da existência de um direito real que a fundamente, eu tenho aquilo que se denomina ius possidendi. Possidendi, 2 Ds. O que seria o ius possidendi? O ius possidendi é o direito à posse que todo proprietário tem reconhecido em seu favor. O ius possidendi, portanto, é a posse que deriva do direito real. É a posse com lastro no direito real. Vejam, são institutos parecidos, mas que jamais se confundirão. De um lado, eu tenho a proteção jurídica da posse como figura autônoma, independentemente da existência ou não de um direito real que a fundamente, que a lastreie. E de outro lado, eu tenho o chamado ius possidendi, que é o direito à posse que encontra fundamento no fato do possuidor ser também o dono. São vias paralelas, porém distintas. O legislador, ele protege concomitantemente, simultaneamente, tanto o ius possessionis, a posse autônoma, como o ius possidendi, a posse que encontra lastro, que é derivada de um direito real. Não são proteções excludentes. Quem tem direito a uma não tem direito a outra. Se o sujeito é só... se o sujeito, além de possuidor, também ser dono da coisa, ele tem que escolher. Melhor, tem que escolher não. Ele só tem o ius possidendi, ele não tem o ius possessionis. São 2 tipos de proteção com fundamentos diferentes. Uma proteção ius possessionis é garantida a quem prova ter posse, independentemente de ser proprietário ou não da coisa. E a outra, o ius possidendi, é uma proteção assegurada àquele que exerce posse e uma posse com lastro no direito real. Então vejam, se eu sou ao mesmo tempo, como no caso aqui, objetivo concreto, proprietário e possuidor desse celular, eu sou proprietário porque eu adquiri na loja, tenho nota fiscal, tenho recibo de pagamento, e ao mesmo tempo sou possuidor, porque tenho esse bem sob o meu poder efetivo. Se alguém subtrair esse meu celular, eu tenho contra o autor dessa lesão 2 caminhos de proteção. Eu posso invocar a proteção pelo ius possessionis, alegando ao juiz pura e simplesmente que eu tinha a posse sobre esse bem e ela me foi indevidamente subtraída. E aí eu provando ao juiz que exercia a posse anteriormente e que foi vítima de um ato ilícito, o juiz vai me reconhecer a recuperação da posse da coisa. Ou eu posso, se preferir, invocar uma proteção baseada no ius possidendi.
E aí eu vou me dirigir ao juiz falando o seguinte: juiz, olha aqui, eu estou te apresentando, eu sou o dono desse aparelho celular que foi subtraído. Está aqui o contrato de compra e venda, está aqui a nota fiscal, está aqui o comprovante de pagamento do preço. Como sou dono, quero que você me assegure a posse que todo dono tem direito. Percebem como são dois caminhos que são paralelos e que não se confunde? O fundamento da minha primeira ação não será o fato de ser o dono do telefone celular. O fundamento da minha primeira ação é o fato da minha posse, e aqui eu não discuto como eu obtive o celular, haver sido lesada pelo sujeito que se apropriou do meu aparelho. Na segunda ação, eu chego para o juiz e falo assim: olha, juiz, eu sou o proprietário. Está aqui a documentação comprovando. Eu quero ter direito à posse que a propriedade me assegura. A minha posse, que é fundada de um direito real, foi lesada pelo ladrão. E eu quero um provimento jurisdicional que me assegure a retomada da coisa. Então, como proprietário e possuidor desse celular, caso eu eventualmente seja vítima de um furto e perca o poder que eu exerço sobre ele, a posse que eu tenho sobre ele, eu tenho dois caminhos que ficam à minha escolha. Eu posso ingressar com uma ação fundada no ius possessionis, provando ao juiz que eu exerci a posse anteriormente, que essa posse era legítima e que foi vítima de uma violência. Ou eu posso optar por ingressar com uma ação judicial fundada no ius possidendi, provando ao juiz que sou proprietário da coisa e que, por isso, tenho o direito de reaver a posse que me foi injustamente tirada, com base na minha condição de proprietário. Agora vamos voltar àquele outro exemplo do código que eu pego na biblioteca. Eu celebro com a universidade um contrato de comodato do Código Civil do Teotônio Negrão por 5 dias. Se no segundo dia desse contrato, eu, estando de posse do livro, sou vítima de um furto ou de um roubo e me subtraem o livro, como possuidor apenas e não proprietário, eu tenho um único caminho, uma única ação à minha disposição para reaver a coisa. A ação fundada no ius possessionis, na posse como figura autônoma. A posse que eu exercia sobre o código não está lastreada, não está garantida, não está fundamentada no fato de eu ser proprietário da coisa, porque proprietário eu não sou. Proprietário do código é a universidade. Foi dela que eu tomei o empréstimo da coisa. Então, eu não posso manejar uma ação visando reaver a coisa fundada no ius possidendi, porque eu não tenho ius possidendi, eu não sou o dono, só tem ius possidendi quem, além da posse, é também proprietário. Mas eu posso sim, com base no ius possessionis, nessa posse autônoma, obter do ordenamento jurídico, do poder judiciário, proteção e com isso reaver a coisa que foi injustamente retirada do meu poder. Aí voltando lá para o começo, mas por que o ordenamento jurídico vai proteger alguém
que não é dono? Não teria que ser a universidade, nesse caso, que é a proprietária do código subtraído, a ingressar com uma ação judicial a fim de reaver a sua posse? A universidade também pode agir. Porque, sendo dona, ela conserva o ius possidendi. Sendo dona, ela tem direito de recuperar a posse da coisa do terceiro para qual ela não emprestou o livro. Ela não tem o ius possessionis, né? Porque o ius possessionis foi cedido para mim como comodatário. Mas ela tem sim, em relação ao terceiro, o ius possidendi. Ela tem o direito à posse que deflui do fato dela ser dona do livro. Mas por que proteger o Fábio, que é simples possuidor, já que a universidade já tem uma proteção jurídica garantida por meio do exercício do ius possidendi? Porque protegendo o Fábio, eu reforço a proteção da própria universidade, que é a dona. Além da proteção autônoma da posse gerar naturalmente uma intimidação àqueles que, porventura, planejem subtrair a coisa do simples possuidor, ao garantir que o mero possuidor, sem propriedade, possa também, no caso de lesão, ir atrás da coisa e reavê-la, eu estou, em última análise, protegendo o dono, porque o possuidor, nesse caso, em algum momento ele vai ter que se reportar ao dono e devolver a coisa. A universidade, no nosso exemplo, tem todo o interesse que eu vá atrás do ladrão ou do assaltante e recupere a coisa. Porque, em última análise, o patrimônio que foi desfalcado é do proprietário. E eu, como possuidor, tendo obtido a posse do proprietário, eu devo satisfação ao proprietário. Percebem a lógica do sistema? É isso que eu quero que vocês entendam nesse momento. E é aqui que nós interrompemos a aula de hoje, para que vocês reflitam especialmente sobre esses 2 últimos vídeos, porque eles são, acreditem, fundamentais para a exata compreensão da posse e dos seus desdobramentos. É muito comum nós encontrarmos na prática profissionais já formados, advogados, que têm dificuldade de distinguir posse e propriedade. Não são raras as petições que na prática nós encontramos em que o sujeito afirma que o cliente é proprietário de algum bem, quando na verdade ele é simples possuidor. Porque não se compreende a exata dimensão dos conceitos. E garanto a vocês compreenderão ainda melhor a partir da aula que vem, onde nós estudaremos posse e propriedade. As teorias que estudam a posse. Ok? Por hoje é isso. Um abraço a todos.